Então, nesse vídeo, vamos responder a seguinte pergunta: se os trabalhadores intermitentes irão ou não receber mais parcelas do benefício emergencial? Você sabe que a medida provisória 936 foi sancionada e virou a lei 10.020. Então, nós iremos falar sobre ou não essa aí, prorrogação do benefício para o trabalho intermitente. Seja bem-vindo ao canal Doutor Equilíbrio, eu sou Charles Campos, contador e professor, e estamos aqui para ajudar você intermitente a entender o que está acontecendo. E eu queria explicar que não é fundamentado em noticiários, mas na interpretação da legislação. Então, para que você evite ficar comentando coisas, achando que sim, que não, leia a lei, evite noticiários. Então, aqui tem o primeiro noticiário do Globo. Eu vou falar sobre dois noticiários e depois a interpretação da lei para você. Tem dois noticiários, um do Globo falando: trabalhadores intermitentes são incluídos no decreto de prorrogação dos acordos trabalhistas. Isso aqui não está dizendo que você vai receber mais uma parcela. Aí muita gente lê esse título e acha que está dizendo que vai receber mais parcelas. Descendo mais um pouco, aí ele diz assim, ó: o governo federal vai pagar a eles mais uma parcela de R$ 600, além das três previstas na medida provisória. Aí a pergunta que eu faço para você é: onde é que está escrito que está dizendo que vai pagar mais uma parcela? Que vai pagar mais uma parcela de 600? Me mostre aí, qual é a lei que diz? Qual é a medida provisória? Não sei qual é. Aí tem uma outra, e aí também temos outra matéria aqui no agora.folha.ol, que diz MP 936 vira lei, confira o que muda para o trabalhador. Então aqui ela não diz nada a respeito disso. Aí lá embaixo, algumas pessoas printaram isso e até mandaram para mim no meu zap, dizendo que ia ser prorrogado, porque isso aqui estava dizendo isso. O que não mudou: pagamento de benefício. O trabalhador segue com o direito de receber do governo o bem, benefício emergencial, que tem como base o valor do seguro-desemprego, qual o profissional teria direito. A pergunta que eu faço é: onde é que está dizendo que vai ser prorrogado por mais 30 dias? Que você vai receber mais uma parcela de R$ 600? Nessa matéria também não diz isso. O que essa matéria está dizendo é que o bem vai ser prorrogado. O trabalhador intermitente precisa entender que bem não é exclusivo dele. O bem é o benefício emergencial para a manutenção do emprego da renda. O intermitente faz parte, mas quando se fala de bem, não se fala que é para o intermitente. Então, para que você entenda de maneira clara, o bem é o benefício emergencial para a manutenção do emprego e da renda. O que foi prorrogado foi o direito do empregador poder suspender o contrato daquele funcionário por mais tempo. Por exemplo, eu tenho uma escola e eu suspendi o contrato das minhas funcionárias por 60 dias. Porém, agora o bem permite, com a prorrogação, poder suspender esse contrato novamente por até mais 60 dias, ok? Então, quando se diz o bem foi prorrogado, é o direito do empregador em suspender aquele contrato ou reduzir a jornada de trabalho, ok? Aí, dentro desse benefício emergencial, inclui-se o trabalhador intermitente. Você vai lembrar que na medida provisória 936, por exemplo, eu fiz vídeo falando sobre isso. Agora vamos entrar na parte da lei, sobre dizer se vai ou não ser prorrogado. Esse vídeo será um pouco mais longo para que você entenda de maneira real e não fique com opiniões achando que sim ou que não. Você vai lembrar que a medida provisória 936 citava o intermitente apenas num artigo, que era o artigo 18, que dizia o quê? O empregado com contrato de trabalho intermitente formalizado até a data de publicação dessa medida provisória 1º de abril, nos termos do dispositivo do parágrafo 3º, teria o direito ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Ok? Então, a medida provisória inicialmente estabeleceu isso, 3 meses. Ok? E aí nós tínhamos também a portaria 10.486, que também dizia sobre isso. Lá no artigo 7º, dizendo que o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do artigo 3º, teria direito a receber o bem no valor de 3 parcelas mensais de R$ 600. Ok? Pronto. Então a medida provisória 936 virou agora uma lei. Qual lei? A lei 14.020. Ok? E lá no artigo 18, que lá no texto original da medida provisória falava sobre o bem, continua falando sobre o bem. No artigo 18, dizendo assim, ó: o empregado com contrato de trabalho intermitente, nos termos do parágrafo 3º, faz jus ao benefício emergencial mensal no valor de R$ 600 pelo período de 3 meses. Se você for pegar esse texto aqui do artigo 18 da lei 14.020 e for comparar com o artigo 18 da medida provisória 936, é o mesmo artigo. Não mudou nada. Por quê? Porque a medida provisória virou uma lei. Aquele texto se manteve. Continue lendo para saber onde é que está dizendo que vai ser pago mais uma. Vamos lá. Parágrafo 1º.
O benefício emergencial de que trata este artigo é devido a partir da data de publicação da medida provisória e deve ser pago em 30 dias. Você sabe que cada parcela tem um prazo, um intervalo de 30 dias que também não foi cumprido. Aplica-se ao benefício emergencial previsto no artigo... também não fala nada aqui não. Artigo 18. A existência de mais de um contrato intermitente nos termos do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, aprovado pelo decreto, não gera direito à concessão de mais de um benefício emergencial. Ou seja, se você tiver mais de um contrato intermitente, não gera o direito a receber mais um benefício. Aí você vai ler o artigo, o parágrafo 4º, não fala nadinha. Qual é o parágrafo que diz que foi prorrogado por mais de 2 meses? Não tem nenhum parágrafo. O parágrafo que foi incluído aqui na Lei 14.020 dá ao governo poder de estender, prorrogar o bem, mas não disse que vai ser prorrogado. Então, a medida provisória 936, se você perguntar, doutor, a medida 936 foi prorrogada, o bem vai ser prorrogado? Não. Ok? A resposta é não. Ah, mas eu vi no jornal. Não, leia a lei. Leia a lei. Ah, um canal falou. Leia a lei. Mas um cara disse. Disse. Veja a lei e veja que a lei tá. Aí a mudança qual foi? A mudança foi lá no parágrafo 4º, que antes só era assim, ó. Parágrafo 4º era: ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício, dizendo que o Ministério da Economia é que é responsável por pagar. Aí o parágrafo 4 agora teve uma alteração, que lá na Câmara o pessoal disse isso. O que foi que o Rodrigo Maia disse? Ele disse que o governo poderia tomar as decisões sem precisar de uma votação no Congresso, ok? Porque tudo que o governo vai propor tem que passar pelo Congresso para poder ser avaliado. Então, o que agora diz no artigo 4º? Ato do Ministério da Economia disciplinará a concessão e o pagamento do benefício emergencial de que trata esse artigo. E o Poder Executivo fica autorizado a prorrogar o período de concessão desse benefício na forma do regulamento, respeitado o limite temporal do estado de calamidade pública. Ou seja, o governo federal, que é o Poder Executivo, fica autorizado a prorrogar, se eles quiserem. Eles podem prorrogar. Só o trabalhador intermitente vai receber? Não. O bem, ou seja, para o trabalhador de jornada normal e também para o intermitente. Ele fica autorizado a prorrogar, se ele quiser, respeitando o limite de calamidade pública, o tempo de calamidade pública. Vamos supor, a calamidade pública acabou, então não precisa mais dar benefício, ok? Então não vai ser um benefício gerado aí para 1 ano, 2 anos. É até enquanto durar a calamidade pública. E aí o que vai acontecer? A lei não disse que vai ser prorrogado. Então esqueçam essa ideia de que a lei disse que vai ter mais uma. O que vai acontecer? O que precisa acontecer é o governo federal precisa de uma portaria, de alguma coisa que diga que esse benefício será prorrogado. Aqui a MP 936 virou lei, apenas autorizou eles a prorrogarem, mas eles não prorrogaram ainda. O governo precisa ir prestar uma portaria, prestar alguma coisa falando sobre esse pagamento, como foi no passado, com a medida provisória 936, onde tinha a portaria 10.046, que falava do benefício emergencial do bem. Então, mais uma vez, o governo vai precisar colocar em Diário Oficial da União uma portaria falando se vai pagar mais uma ou mais duas e como vai pagar. A medida provisória 936 foi prorrogada e virou a lei 14.020 e ela apenas deu ao governo, Poder Executivo, a autorização para prorrogar o bem, tanto para suspensão, redução, como trabalho intermitente, dentro do limite temporal do estado de calamidade pública, mas não disse que vai ser mais uma parcela. Entendido? Então, não caia por aí em ciladas dizendo, ah, vai ser. Não, ele disse, e agora em quem eu acredito? Bom, se você quiser acreditar que está dizendo que tem mais uma, você acredita, normal. Ah, eu acredito, não. Eu li aqui o artigo 18 e falou. Ok, eu fico acreditando nisso. Porém, eu estou lhe dizendo aqui que dentro dessa lei 14.020 não tem nenhum parágrafo, nenhum artigo, nenhuma linha que diz que foi prorrogado mais uma parcela. Apenas a autorização. Então, qual é o próximo passo? O governo precisa aí colocar uma portaria dizendo que vai pagar mais uma, mais duas ou mais três. Se ele não fizer isso, até enquanto o governo não publicar nada no Diário Oficial da União, nenhuma portaria, nadinha, não tem prorrogação. É só a autorização para a prorrogação. Ok? Um grande abraço a todo equilíbrio.
Me esforcei para fazer esse vídeo porque eu estou de cirurgia. Não era nem para estar fazendo, mas estou fazendo para poder ajudar vocês nesse entendimento. Um grande abraço, se inscreva no canal e que Deus possa ajudar você aí.